Está começando mais um Leiga, Partilha, um podcast para ler e refletir sobre o Evangelho do Domingo, de uma maneira informal e descontraída. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. eu sou a Mariane. E hoje vamos para o Evangelho de Lucas 24. Mas antes, os comentários dos ouvintes sobre o episódio passado. A gente gostaria de agradecer nesse episódio, quer dizer, eu, Letícia, a minha avó, Maria Luci, que ela me mandou em particular sobre o meu momento espinho na carne. Acho que a Lu também comentou que a Deb também ajudou ela, Sim. em particular. E eu queria agradecer o engajamento de vocês no Instagram também, que eu ando colocando uns joguinhos, bingos, e eu vou continuar fazendo essas coisinhas assim para conhecer um pouco vocês melhor e vocês partilharem um pouco, né? O último foi Me Empresta a Sua Positividade e foi bem legal. Eu gostei bastante do que vocês mandaram de dicas, né? Vocês acabam que mandam dicas pra gente também, e do jeito como vocês vivem mais leve. Então, queria agradecer todos vocês. Muito obrigada, galera. E obrigada, foi muito legal mesmo. Essa partilha da positividade, pelo menos eu falo por mim, né? Eu adorei, os bingos e os desafios, e ver o pessoal também. Até teve uma amiga minha, uma colega minha, né, de Louveira, que nem é daqui de tão perto, é do Paraná, mas não tão perto, que ela me pediu o bingo para que ela pudesse fazer e tudo mais. A template, como é ler mesmo o nome? Template. Isso, obrigada. E eu fiquei assim, nossa, que bacana, né? Então, foi muito bacana mesmo essa questão da participação e de ver que são assuntos que é de desejo de mais pessoas também falar, né? Eu acho que isso que é o mais legal da Leiga Partilha. Não é somente uma partilha, mas é entender que mais pessoas também querem falar desses mesmos assuntos. Então, valeu, galera! Hoje, quem vai fazer a leitura pra gente é a Mari. Então, convido você a continuar falando conosco, Mari, com a sua bela voz. Bela voz. Então, como a Lu mencionou, o Evangelho hoje de Lucas, no capítulo 24, de 13, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então, Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Muito bem. A contextualização hoje quem fará serei eu mesma. E a respeito dessa leitura, eu gostaria de trazer uma reflexão cronológica, na verdade. Considerando os 3 últimos evangelhos, né? O evangelho do domingo da Páscoa, do domingo passado, e esse tratam, obviamente, do mesmo evento, mas ele tem um vai e um volta, assim, né? Da situação. Então, eu acho que ia ser legal para a gente entender certinho como as coisas aconteceram, colocá-las em ordem cronológica. Então, as mulheres foram ao túmulo onde Jesus devia estar, né? O túmulo estava vazio. Isso foi domingo de Páscoa, a gente viu isso aí, né? Nisso, as mulheres chamaram Pedro e João, avisaram Pedro e João que foram lá correndo e verificaram a mesma coisa, que o túmulo estava vazio. E o evangelho diz que depois outro evangelho, diz que os discípulos voltaram para casa. Creio eu que neste momento é que os discípulos de Emaús entraram em contato com Pedro e João, né? Eles devem ter falado assim: olha, as mulheres falaram isso, né? E a gente foi ver e realmente não estava lá. E nisso os discípulos de Emaús seguiram seu caminho. Esse é o evangelho de hoje, no caso, né? Agora, retomando o evangelho da semana do domingo da Páscoa, né? No evangelho do domingo da Páscoa, Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali no túmulo, né? Quem voltou para casa foi Pedro e João, mas Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali do lado de fora. E outros 2 evangelhos, né, o de Mateus 28, versículo 9, e de João 20, versículo 14, dizem que Jesus apareceu para Maria Madalena naquele momento. Então foi a primeira aparição de Jesus, como até acho que foi a Maria Helena, nossa ouvinte, que comentou, né, que foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu foi uma mulher, né, que isso pra gente a gente gosta, né, nós mulheres, achamos legal de destacar. Como os discípulos tinham voltado para casa, a gente se encontra então na leitura da semana passada, que é quando eles estavam reunidos naquele mesmo dia, sem Tomé, e Jesus apareceu estando fechadas as portas. Então, ainda estamos falando do mesmo domingo, o primeiro dia da semana. Jesus apareceu para Maria Madalena, em seguida apareceu para os discípulos na casa onde eles estavam reunidos. E nesse mesmo dia, mais tarde, os discípulos de Emaús estavam caminhando e Jesus apareceu para eles também. Então, todas essas aparições foram todas do primeiro dia da ressurreição, né? Jesus realmente se mostrou de várias formas no mesmo dia ali. E, já que estamos falando de ordem cronológica, eu retomando então o evangelho da semana passada, que depois disso, né, uma semana depois, no domingo seguinte, Jesus novamente apareceu para todos os discípulos, estando Tomé presente no meio deles, né? Então, só quis fazer essa recapitulação cronológica para ficar assim, que hora que Jesus apareceu para quem, quando, quantas vezes, que horas, enfim, Fica né? confuso, né? Fica um pouco confuso, e como vai e volta o evangelho, né, eu mesmo fiquei bastante confusa e queria colocar, assim, para entender como é que foi. E depois, né, depois da semana seguinte que ele apareceu com Tomé, nós temos a narrativa de João, na semana passada, dizendo que ele fez muitas outras aparições, né, então não foram só essas, só quis colocar isso aí na ordem cronológica para ficar mais fácil da gente acompanhar esse início, né, depois da ressurreição. Para começar a nossa reflexão, vai ser a Let's. Eu queria comentar a Mari, que olha que providencial, né? Ela comentou no episódio passado que ela
gosta muito desse evangelho. Dei um E a super gente, spoiler. e assim, também é um rodízio que a gente segue meio que certinho, né? A Lu fez. E providencialmente, né? Que o cristão não fala muito em coincidência, foi para ela ler, né? É Meu verdade. evangelho, um dos preferidos. Muito providencial mesmo. Eu sigo a risca aqui a ordem. É uma, depois a outra, depois a outra, depois uma, depois a outra. Vocês podem conferir nos episódios passados, então, ó. Era pra Mari ler essa. Não, A era, gente até tentou quebrar o rito da Lu aqui no começo, depois vocês prestem atenção. fica a dica aí. Descubra o que tem de diferente hoje. Mas começando a minha reflexão, eu fiquei pensando no sentido assim, se a gente for pensar, desde o começo Jesus veio quebrando paradigmas, né? Assim, todo mundo esperava filho de um rei, cheio das pompas, né? Quando ele nasceu, e ele nasce numa manjedoura, ele é um homem simples, humilde, que como os próprios discípulos falam nessa leitura, que ele é um profeta poderoso em obras e palavras. Quando os discípulos não percebem o que ele estava andando, que era Jesus caminhando com eles, para mim também fica. Eu até anotei aqui, porque eu estava lendo um livro que não tem nada a ver com isso, mas que tem a ver com isso, no sentido de que fala assim: a alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar despercebida, mantendo-se ocupado demais perseguindo o extraordinário. Então, eu acho que talvez nós, seres humanos, a gente acha que uma coisa tem que ser tudo muito espetaculoso, tudo, né, ou materialmente falando. Então, talvez eles, não sei o que eles imaginaram que era a ressurreição, né? Provavelmente não imaginaram que era do jeito que foi. E quase que deixaram passar. E daí eu queria também, continuando, refletir sobre a paciência de Jesus, apesar dele dar as bronquinhas dele, né, ali, como sois sem inteligência e lentos, que é louvor essa da tradução Mariana. ainda é mais forte, não é? Mas ele é paciente, mesmo dando aquela bronquinha, porque ele, como diz a Luciana, ele, durante a vida inteira dele, durante a morte, depois que ressuscitou, ele vai e se mostra, as pessoas ainda demoram. E ele fica lá, e ele explica aos discípulos todas as passagens da Escritura, e fica à noite com eles. Então, assim, nossa, como, né, esse amor dele com as pessoas mesmo, ele não quer deixar ninguém para trás, né? E eu fiquei pensando também aqui, nossa, como deve ter sido legal ele explicar as passagens das Escrituras, porque eu, com relação ao Antigo Testamento, gente, eu sou muito confusa. Então, eu falo, nossa, deve ter sido muito bom ele ter contado tudo e explicado como é que é. Essa aula também. Eu queria ter tido essa aula. Então, é nesse sentido, da gente não deixar algo tão bom, porque a alegria não quer dizer que é um momento, sei lá, a sua formatura. Pode ser também, né? Vamos dizer assim, o casamento, uma coisa, às vezes, né, que a gente imagina cheia de pompa, cheia de coisa, e deixa de ver ou deixa de sentir ela, porque a gente está esperando isso e acontecer uma coisinha comum. Às vezes, como a Mariane falou, a gente auto-sabota durante alguns dias, né? Em vez de prestar atenção nas coisinhas boas, a gente transforma aquela ruim para o dia inteiro. Então, é isso a minha reflexão. Acho que quem fala primeiro fala mais, né? Eu acho justo quem falar primeiro fala mais. Eu acho que foi nesse sentido, assim, que eu refleti de aproveitar esses momentos simples, que Jesus é simplicidade, e também a questão da paciência, que ele é amor e é paciente com a gente. Muito, muito, muito bonita essa reflexão. E é muito legal ver cada um olhar a partir do olhar do outro, né? Isso é muito legal. Porque o meu olhar, ele ficou mais fixo na questão de alguns pontos mesmo.
Quando eles questionam, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu. Gente, peregrino pode estar vindo de qualquer lugar, né? Então, pode ser que realmente não estivesse sabendo. E é interessante como eles questionam essa questão de... no sentido... Jesus era conhecido, então, né? Ele deu a entender. Então, como que você não sabe? É bem quando acontece algo muito forte mesmo pra gente, e a gente acredita que todo mundo tem que saber, porque é muito forte pra gente, mas nem sempre, né, é assim. Mas é bonito ver, assim, a importância desse fato, mesmo eles não entendendo a morte de Jesus, porque eles vão ali questionar. A gente achou que ele fosse aquele que ia libertar Israel. Mas agora tudo isso aconteceu já faz 3 dias e nada, né? Então, mesmo eles sem entender, eles ainda tinham aquela morte ainda de Jesus, né? Que estão ali nos acreditar ou não acreditar, tá vivo, não tá. É mais para o não acreditar, é mais para uma descrença do que para uma crença. Mas mesmo assim, dá para perceber nesses 2 discípulos o quê? Como eles sentiram esse fato, o como foi forte, um sentimento realmente de separação que dá para sentir nisso. Acredito, e para mim, assim, outro ponto bem forte é o fica conosco, porque era um peregrino, então essa relação mesmo da questão do peregrinar. Era um peregrino, uma pessoa que eles não conheciam, e mesmo sem conhecer, ao ouvir, né, ao ter essa aula aí, que hashtag também queria, eles pedem para ficar. Então, Jesus também estava ali fazendo um testezinho, né, para perceber se, eu penso Mariane, penso eu, para perceber se eles tinham realmente se deixado ser tocar pelas palavras que ele já tinha dito para aquele povo. Porque ele estava retomando coisas que eles já conheciam, já tinham conhecimento, já tinham ouvido falar em algum momento da vida. Mas Jesus tinha a sua forma de explicar tudo isso. E eu acredito que nesse momento, quando ele finge ir um pouco mais à frente, era mesmo aquela coisa, vamos ver se é isso. Como que Jesus realmente fazendo um teste para perceber qual tinha sido a reação, qual seria a reação deles, ou o que eles tinham entendido de tudo aquilo que ele passou a vida dele falando, né, até ali. E eu acredito que Jesus se sentiu, acho que, confortado, vamos dizer assim, nesse momento em que eles falam: "Fica com a gente, fica conosco, já é tarde". Por quê? Porque eles tiveram uma preocupação, já é tarde, a noite se inclina, a noite, né, tem os perigos da noite, daquilo que é escuro e tudo mais, então fica conosco. Então eles tiveram aquela preocupação com Jesus, mas muito mais, o que percebe-se eles queriam mais daquela palavra que Jesus já estava dando, e na verdade faz todo um link, né, um link do que Jesus faz na nossa vida. Por mais que a gente esteja cego pelo desespero, que as coisas às vezes se apresentam, das situações, dos momentos da nossa vida, por mais que a gente esteja cego, a gente é como esses discípulos que diz assim: eu não sei, eu não te conheço, vamos dizer de uma forma bem literal, né, como os discípulos de Emaús. Eu não te conheço, mas eu sei que eu preciso que você esteja perto de mim. Então, é muito bonito isso, né, é muito forte como isso reflete o nosso dia a dia. Isso reflete, algo que aconteceu há 2000 anos atrás, eles estavam sim cegos por esse desespero, por esse medo, por essa decepção, por essa frustração que eles mesmos sinalizam nesse evangelho, porque, como a Let's falou, eles queriam e esperavam. Eu acho que, assim, no momento em que eles viram ou tiveram a manifestação física, né, que nós falamos, ambiental,
da terra tremer, o céu escurecer, e eu acredito que naquele momento eles aguardavam, né, tinham a expectativa da mão de Deus descendo ali, né? E aconteceu isso e se calou, tudo se calou, ninguém mais sabia de nada. E trazendo para os nossos dias, é como essa pandemia, tá tudo calado, é um silêncio, né? Todas as vozes estão caladas, a gente não sabe em quem acreditar. Eu me coloco no lugar desses discípulos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe quando isso vai acontecer, mas a gente sabe que a gente precisa continuar caminhando, né? E foi o que eles fizeram. Mesmo que agora a gente esteja nesse desespero, nessa cegueira, vamos dizer assim, física, a gente sabe que a gente precisa estar e querer que ele fique junto da gente, né? De Jesus, que Jesus fique conosco. Então, fica conosco, Jesus. Amém. 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 Eu tava pensando aqui, juntando uma coisa que a Alex falou e com o que a Mari falou, que eu não tinha pensado ainda quando eu tava fazendo as minhas anotações, que eu acho que uma das coisas que eu gostaria de aprender é corrigir e ser corrigido por Jesus, como Jesus e por Jesus. Porque a Alex falou, né, teve aquela bronquinha e tal, gente, como vocês são lentos, pelo amor de Deus, né? E mesmo assim, no fim do dia, os discípulos chamaram ele para ir para casa com eles, né, para jantar junto, então acho que não foi tão desagradável assim, né? Então, Eu assim, acho que eles nossa, ainda, velho, ao meu ver, eles ainda passaram no teste. então, É. que diz assim, o Jesus, sabe, teve uma didática muito linda para corrigir ali, né? Porque mesmo dando uma bronca, eles não ficaram com raivinha, digamos assim, esse cara tá se esnobando aqui para cima da gente. Não, com certeza a maneira como ele falou foi muito misericordiosa mesmo, né? Assim, de se ver que eles não estavam conseguindo assimilar as coisas e tentar explicar para eles de uma forma que fosse entendível, né? Ininteligível, sei lá como é que fala. Enfim. Explicasse para eles de uma forma que eles entendessem. E no fim eles devem ter achado muito legal, porque eles até chamaram ele para jantar, né? Então, assim, não deve, a bronca não deve ter doído tanto. Não. Mas então. Eu peguei 2 pontos em relação a essa leitura, e a primeira delas, como a Alex falou no começo, a Debbie que me ajudou a refletir a respeito, naquele trecho eles falam, né, como eles estavam como que cegos, né, que eu até comentei semana passada, que eu tinha muita dificuldade de entender como assim, né, como que eles viam e não reconheciam Jesus. E a Debbie me mandou uma mensagem, eu falei: "Olha, né, não é que ela tem razão mesmo, né?". Ela me disse assim, que provavelmente, muito provavelmente, inclusive, Jesus no seu dia a dia, né, estando ali no convívio com os discípulos, devia andar com a roupa toda suja, rasgada, provavelmente até cheirava mal, como os demais que andavam com ele, né, era um andarilho, ele estava indo para um lado e para o outro fazendo as coisas, né, sempre pregando o evangelho. Então provavelmente não era a pessoa mais, né, vamos dizer, não acabou de sair do banho, né, não estava ali. E ao contrário, quando ele vem em seu corpo glorioso, ele vem revestido toda dessa forma gloriosa, né, que acredito que ficaria difícil mesmo para as pessoas reconhecerem, entenderem que era ele mesmo, até pelo fato dele ter morrido, então acho que eles juntavam as 2 peças e falavam assim: "Não, não é mesmo, né, não tem como ser, né", acho que então, agradeço a Debbie por esse insight. Achei interessante. E outro ponto também que a Mari abordou aí, levemente, só que eu vou para um outro lado aqui, em relação àquele assim: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, né. E como por mais que Jesus tivesse falado, explicado que o reino dele, o reino que ele traria, era o reino dos céus, como eles ainda achavam que ele era uma espécie de revolucionário político, né. Achando, ele é um profeta que falava que fazia coisas maravilhosas, a gente achou que ele ia libertar Israel, eu tenho certeza que eles estavam pensando no sentido, ainda que ele falasse em reino dos céus, eles pensassem: nossa, aqui vai ser o melhor país do mundo, né, tipo, aqui vai ser os céus, depois que esse cara fizer o que ele quer, né. E não era isso, ele deixou bem claro que não é um reino político, é um reino celeste, é um reino espiritual, né, que ele tá dizendo. Então, essa parte do como vocês são, lentos, né, para entender, seria nesse sentido mesmo também, tipo, vocês estavam achando, por mais que, assim, as palavras dele fossem
de questões religiosas, espirituais, ainda havia um pensamento de que poderia ser uma questão política. E quando, na verdade, ele pregou a vida inteira sobre o amor, né? Não era sobre reinos, países e exércitos, era sobre Sem o amor. fronteiras, né? É o amor sem fronteiras, É. né? Exatamente. Acho que só depois que ele ressuscitou mesmo que que todos começram a entender realmente que era sobre isso, né? Precisou mesmo dele morrer e ressuscitar para que as pessoas começassem a compreender que realmente do que se tratava de um reino de amor, se tratava desse amor sem fronteiras, como diz Alex, né? Mas eu gostei bastante dessa reflexão, porque acho que até hoje, né, assim, se a gente pensar no local, até hoje eu acho que eles ficam nessa briga política e religiosa, mas esquecem do espiritual às vezes, né? Sim. Que ele veio para alcançar todos. Eu que estou aqui no Brasil, né? Ele não tem uma bandeira de um país, ele é do mundo inteiro, né? Na verdade é aquela coisa de não se delimitar, né? É uma coisa que não se delimita. É o ser humano em si, né? Na verdade é a criação, né? Aquilo que ele está preocupado com o que ele criou de mais próximo dele, né? A imagem. Não é um sistema de poder, né? É sobre amar a si próprio aos outros. Ele mesmo falou isso, né? Amar aos outros como a ti mesmo. Então, É o que não é sobre um realmente sistema de poder. importa, né? E não que essas coisas não sejam importantes, a gente, né, entender do que se trata e ir atrás, etc. Mas essa mensagem é muito maior que isso. Muito maior que isso. Né? Está muito acima dessas questões, né? Além do que se vê. Já é o bordão da Mari esse. Já. Eu vou ter que fazer uns GIFs. Ai, cada pai! uma. Eu GIF vou da fazer. Mari falando além do que se vê. Muito bom. Bom, então vamos para agora aquele momento um pouco difícil, aquele momento em que escolhemos um trecho da passagem que achamos difícil de engolir, difícil de digerir. É o momento espinho na carne. Espinho no meu corpo. E quem começa é Lex. Eu não peguei exatamente um trecho específico. Como eu falei da paciência, eu acho que esse me pegou porque, apesar das pessoas acharem que eu sou uma pessoa paciente, eu não sou muito paciente. Eu acho que no questão ali, ainda mais que ele falava de explicar aos discípulos todas as passagens, eu não tenho muita paciência para ensinar as pessoas, sabe? A fazer as coisas. E eu lembro, às vezes, que muitas vezes, assim, no colégio, até na faculdade, eu sou uma pessoa que tem fácil compreensão sabe, para estudar. E às vezes eu me via muito sem paciência para ajudar os outros colegas, sabe? Eu acho que eu ficava mais me gabando da minha inteligência do que tentando também ajudar as outras pessoas. E isso me pegou um pouco, assim, nesse sentido. Nossa, o que adianta, né? Não é seu dom, é dom de Deus. É meu espinho também agora, então. Não é dom seu, é dom de Deus. Nossa, várias vezes, assim, sabe? Às vezes eu via que alguém não estava entendendo. Em vez de ajudar, eu julgava. Nossa, que burrinho, que não sei o quê, entendeu? Ai, que burro, dá 0 para ele. Então, e Jesus tem muita paciência. Por mais que ele fale, né? Não fala burro, né? Ele é eufêmico, né? Sois sem inteligência. Ele foi delicado ainda. Ele é delicado. Eu acho que Jesus já pensava no setor jurídico nessa época. Ele já pensava, na questão do consumidor, sabe? Aquela coisa. Não posso falar isso porque pode gerar isso, que pode acontecer aquilo. Então, ele era muito assertivo com as palavras dele, né? Exato. E sempre com duplo sentido, mas assim, nas entrelinhas, né? Muito legal. Gente, a gente tá falando de uma pessoa que não teve estudo, né? Era então, aprendiz de carpinteiro, né? E como essa sabedoria incrível, maravilhoso mesmo, né? Ver como ele era muito, muito sábio como ser humano e como filho de Deus. Não, só podia ser o filho de Deus. Por isso que ele quebrou todos os paradigmas. E o meu espinho na carne é isso. Como eu não tenho paciência
para ensinar as pessoas. E como eu julgo em vez de ensinar. Hashtag tamo junto. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muito espinho na carne nessa passagem, por mais que ela seja mais linda. Eu acho que talvez por isso que eu goste tanto, né? Que acho que eu voltar às primeiras obras pra mim, voltar no primeiro amor, eu tenho que sempre voltar nessa passagem, porque tem muita coisa pra se. Muita coisa que me pega, assim, que eu preciso, onde eu preciso retomar. Mas o espinho na minha carne, no meu corpo, é onde os discípulos dizem, respondem para Jesus. Aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Então, eles anunciam, eles confirmam e tudo mais. Ele diz, é o Nazareno. Nossa, eu nunca vi uma pessoa tão, tão, tão top da balada, vamos dizer assim, né? Aquilo, ele, sabe quando a gente se coloca no lugar, tipo, aquela pessoa realmente vive o que fala, ou aquela pessoa, assim, realmente é de uma espiritualidade, ou de uma coisa, assim, muito, muito, assim. Daí, eles continuam dizendo assim, mas ele morreu, os nossos sumos sacerdotes prendeu ele, condenou, e ele foi crucificado. E aí, o espinho na carne é isso. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, eles estavam, tipo, sendo contraditórios, né? Tipo, Jesus realmente, para mim, é o Filho de Deus, mas, faz 3 dias e até agora nada aconteceu. Então, é bem aquela questão das nossas vidas mesmo, da minha vida mesmo, né? Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que se Ele quiser, Ele abre o mar para eu passar. Sei que se caso o mar não se abrir, Ele me faz andar por sobre as águas. Pode ser que eu esteja, né? Às vezes até indo além. Mas assim, mas ele não tá me dando agora o que eu quero do jeito que eu esperava. Então não sei se ele é tão poderoso assim como eu acabei de dizer. Sabe aquela coisa? Dos momentos da nossa falta de fé, é o momento da minha falta de fé, muitas vezes. Um exemplo muito simples, né? Simples não, mas um exemplo assim do que aconteceu comigo esses dias. A faculdade, o curso que eu faço, né, demorou bastante tempo para me perceber que era isso que eu queria, né. Eu sempre pedi, assim, nas minhas orações, que me mostrasse qual caminho vocacional, profissional, por exemplo, né, que era o meu chamado e tal. E aí, eu percebi que realmente, né, veio esse curso da fonoaudiologia através de Deus isso, sabe, de mostrar, você não estava esperando e realmente, na hora que você vê, era tudo isso mesmo, como que eu nunca pensei nisso e tudo mais. Mas agora, na reta final, no último ano da faculdade, chegou uma pandemia, né, aonde eu não sei para onde, se eu vou me formar, se não vou, quando, se não, né, porque agora é toda uma parte mais prática. E aí aquela coisa, nossa, mas Deus me deu, eu esperava já esse ano estar, né, ano que vem no máximo, já colando grau, formada e já atuando. Então, será que realmente era isso que Deus queria? Ou será que realmente, né? Então a gente se coloca muito a questionar, mesmo sabendo que Deus é Deus, a gente ainda, tipo, não é como eu esperava, não é dentro daquilo que eu quero, aquele mimar de criança mesmo, mimo de criança. Não, era agora do jeito que eu pensei e é agora que tem que me dar. E aí eu vejo como que, né, eu vi no post da Tamires Miranda, que é uma coisa que eu gosto muito de ver, ela disse assim, quando a criança é muito mimada, você tem que entender a frustração dela e dizer para ela mas que as coisas não são assim. E aí eu me senti assim como que Deus mesmo me ensinando, sabe aquela coisa? Eu te entendo, né?
Eu entendo que você tá frustrado, que você tá nervoso, ou a criança, sabe, se rebelando, fazendo aquela birra, Mas você não vai formar. mas não é paciência, né? Ou quando a mãe fala assim, paciência, não tem o que fazer. Então, é bem esse o espinho, assim, na minha carne, no meu corpo. Passa o microfone pra Lu agora. Você. O meu espinho na carne, na verdade, tá bem repetitivo. Eu reparei que das últimas semanas é tudo no mesmo sentido, então acho que é Deus dizendo pra eu trabalhar mais isso aí. Que é ali, como eu sou lenta e sem inteligência pra entender os propósitos de Deus na minha vida também. Então, tamo junto. É, mais ou menos igual que esse que a Mari comentou mesmo, assim. De enxergar só o que é ruim e esquecer de ver o que é bom. E como o que é bom supera tudo aquilo que é ruim. Ficar se focando nas coisas erradas, né? Me veio agora até o trecho ali do evangelho, né? Nossa, as mulheres nos deram um susto, né? Tipo assim, nossa, como assim o túmulo Que está doido. vazio? É, tipo, ai, que coisa horrível, eles deram um susto. Ai, meu Deus, o túmulo tá vazio, que horror. Não brinca com essas coisas não, né? Tipo, brinca sim, porque, tipo, é verdade, É real, né? verdade, mas você nem fala uma coisa dessa, né? Essas mulheres vieram fofocar aqui já, né? Bem isso. Nossa, elas deram um susto da gente, falaram que o túmulo tava vazio, mas, nossa, Deus o livre, o túmulo tá vazio. Acho que eles pensaram assim, né? Bem E, tipo, na verdade, é o contrário. Deus queria que o túmulo estivesse vazio justamente pra ressurreição ocorrer, pra obra maravilhosa dele se concretizar. Então, é isso mesmo. O meu espinho é focar nas coisas erradas e tentar. E mesmo quando a gente acha que uma coisa é errada, né? Que aquilo que está acontecendo é ruim, na verdade, pode ter um propósito muito maior, né? Então, é o espinho nesse sentido mesmo também. Vou trabalhar. Ou às vezes a gente transforma uma coisa. Né, a gente tem 10 coisas lindas no dia, tem uma ruim, a gente fica com ela na cabeça, né? E destrói tudo. né? Fez o Bom. maior esforço, né, para segurar o Tchan. Uhum. Inclusive, a Debbie mandou, depois que ela mandou me comentando a respeito por que Jesus, né? Por que as pessoas não identificavam Jesus? Ela mandou também um que eu acho que eu cheguei a falar na semana passada, também a mesma coisa que você falou aí, que a gente se foca nas coisas erradas, né? Aí ela mandou uma chartzinha, eu não sei se eu vou saber descrever. Ai, postei. Oi? Ah, tá, então não vou falar. Vejam no nosso Insta, pronto. Vejam no nosso Insta, @leiapontilha. Indicação da Debbie. E você, a Deb falando isso pra você, me clareou muito também, porque eu ficava assim, gente, mas será que era outra pessoa? Tipo, será que cada hora ele aparecia de um jeito? Sabe? Bom, não sei, né? Mas agora você falando isso, eu também, daí eu falo, nossa, é verdade. Ele provavelmente não era a pessoa mais bem nutrida, né? Provavelmente não, é. Exatamente Muito tudo isso que limpo. vocês. E as pessoas acho que esperavam ver ele como. Tava tão assim com a imagem dele. Inclusive, a última imagem que eles tinham dele é dele acabado na cruz, né? Então, assim, totalmente. Desfigurado, na verdade. Nem tinha mais imagem de pessoa, né? Mas agora eu voltei na reflexão e agora é para outro momento, né? Beleza. Isso, porque agora é um momento bom, um momento top, um momento. Que é um momento bom, onde nós falamos aquele momento mais legal da leitura, o que a gente sentiu de melhor. E quem começa falando é a Aless. A melhor parte para mim é quando eles insistem para Jesus. Jesus fica até a noite, senta na mesa, pega o pão, abençoa e partilha. Porque para mim, gente, uma das melhores coisas da vida, de verdade, é se reunir com as pessoas, principalmente nesses momentos, com alimento. Sabe? É o melhor. O que você ia falar é comer. E comer também, mas assim, comer sozinho eu não gosto. Entendi. Uhum. Eu acho muito ruim eu me alimentar sozinha. Não tem graça nenhuma. É verdade. Então, eu acho que é muito legal ter alguém assim. Lógico, ninguém vai chegar aos pés de Jesus, né? Quer dizer, estamos todos tentando, na tentativa. Mas, assim, pessoas com energia boa, pessoas que ensinam a gente. Eu queria estar nesse momento aí. Mari? Vamos lá, o meu momento glória é também esse momento aí, mas também é um outro
um outro muito, muito, muito forte, que é essa parte aqui que eles falam: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras?". Então, assim, quando a gente está bem, 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 na questão do sentido, né, a gente tem esse calorzinho, né, quando escuta uma palavra, ou até mesmo quando a gente ouve uma coisa assim que, nossa, por mais que tenha sido forte, né, como teve a repreensão lá, como se fosse inteligência e tudo mais, às vezes a gente leva uma chapuletada, mas a gente fica com aquele, como diz a Let's, né, a Lu, fica aquele quentinho, né, na gente. Aquela questão de saber que é bom, saber que foram coisas boas que foram faladas, né? Então, o que eu sinto também é que eles já estavam com saudade, né, do mestre, já estavam demonstrando assim de tanto amor que eles também tinham por Jesus, já sentindo falta, né? Fazia 3 dias, mas aquela saudade. Então eles reconhecendo, né? Já tinham reconhecido a partir do pão, eles perceberam. Eu acredito que na minha imaginação devia estar como a gente quer cutuca o outro assim do lado e fala assim, você tá vendo isso, sabe? Aquela coisa. Nossa, olha o que ele tá fazendo. Então, eu imagino que nessa cena, né, da partilha e deles reconhecendo e tudo mais, tenha também tido essas trocas de olhares e depois essa conclusão, o comentário, quando a pessoa sai um pouquinho de perto da gente, a gente comenta, né, aquela coisa, não é tão legal o que fulano faz, ou que, né, e, então, meu momento glória é isso, de saber que somente Jesus, né, com a sua forma de falar, é que realmente reaviva o nosso amor, né? Porque ele é o amor. Então esse é um meu momento glória. O meu momento glória também é este que a Mari comentou, do coração ardendo, né? Como é bom sentir o coração arder por coisas boas, né? Às vezes a gente sente o coração arder quando tá ansioso, né? Dá aquela queimação dentro. Quando tá sofrendo uma gastroenterite, dá uma queimação por dentro também. Eu ia falar queima é minha barriga, quando é ruim. Mas começa a subir no peito, assim, tem essas também. Mas essa não é uma boa queimação. Não é uma boa ardência. Ardência boa é igual a desses que os discípulos de Emaús comentaram também. A gente sabe diferenciar, né? Quando você sente o coração ardendo por coisas boas, né? É o calorzinho, é o quentinho no coração. Quando a gente sabe que uma coisa boa aconteceu, uma lembrança boa, ou, enfim, algo está dando certo, ou alguém te trouxe alguma lembrança, enfim, tudo aquela coisa boa. Acho que a Mari até comentou, não sei em qual momento aí, desculpa, não tô lembrada, mas sobre o primeiro amor, né, de retomar o primeiro amor, que é, né, quando a gente começou se apaixonar por Jesus e viver a igreja, digamos assim, né. Eu acho que esse momento ali, os discípulos de Emaús tiveram essa mesma sensação, assim, deve ter sido como se recordar a primeira vez que eles viram Jesus, eu acho, assim, eles devem falar: "Nossa, estamos vivendo algo parecido", e depois eles se tocaram que era o próprio Jesus, né. Agora vamos para aquele momentinho em que damos uma dica de filme, série, livro, frase, reflexão, o que a gente achar interessante para vocês, que é o momento Boa Nova. Meu momento boa nova hoje vai para um livro. E olha, gente, eu não sou muito de ler, não. Vou falar a verdade. Então é porque eu gostei pra caramba. É meio. Não sei se é meio autoajuda, porque eu também não gosto de autoajuda. E esse eu tô gostando de ler. Chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. O trecho que você leu na sua reflexão foi desse livro? É desse livro. Inclusive, eu tô lendo o capítulo que eu tô, Luciana. Nossa, eu acho que eu vou xerocar. Eu sei que é tão antigo quanto CD, mas vou xerocar e mandar para você. E eu vou mandar para você, porque tem essa coisa da. Não vou contar, não. As pessoas têm que ler o livro. Repita o nome do livro e a autora, por favor. O nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. A autora, eu não sei se eu tô falando certo, é Brené Brown. Brené, Brene,
Brown, tipo de marrom. Marrom em inglês. É, tipo Charlie Brown, sabe? Mas a minha boa nova é, na verdade, um exercício, né? Vocês perceberam? Eu gosto bastante desses exercícios. Talvez porque seja também a minha forma de ação, assim, para os momentos que a gente precisa tomar algumas decisões na vida. Como essa da pandemia, né? Não que eu esteja focando nisso, não. Mas eu penso, assim, que a gente precisa refletir, e o refletir nosso, ele precisa ter ações, né? Então eu queria convidar, né, a todos, isso também começando por mim, de buscar rever, na verdade, né, esse evangelho, essa passagem, e o que eu posso melhorar, né? Então vai colocar lá, que nem quando a Lê teve uma vez que deu uma dica lá para nós, né? Colocar no papelzinho mesmo o que eu consigo, o que eu vou conseguir e o que eu já sei que eu preciso melhorar. Então você vai colocar lá os pontos que você sabe que você consegue realizar e o que você pode melhorar. Por exemplo, assim, eu escutei essa semana do Frei Gilson e eu queria também dar essa dica também, vai ser quase 2 dicas, né? Mas tem esse último episódio agora que teve, não é episódio, é uma direção espiritual, é o Frei Gilson, e ele fala que muitas vezes a gente começa a toma uma decisão ou faz um compromisso com Deus, e de repente a gente vai deixando isso de lado. Por causa do trabalho, ou por causa dos estudos, por causa da rotina em casa e tudo mais. Então, se for perceber, as coisas que a gente faz de intenções com Deus é deixado muito, tipo, lá para trás das prioridades básicas. Então, assim, essa retomada, sabe? Então, buscar aqui mesmo, talvez o evangelho seja o sentido da retomada de pontos, porque para mim, por exemplo, é essa questão da minha espera, da minha expectativa da ação, né? Então eu vou colocar lá no papel, dividir em dois pontos. O que eu realmente vou conseguir, então, mudar a minha forma de rezar, ou falar, ou agir daquele jeito. Então, por exemplo, essa semana eu quero ter somente pensamentos de confiança. E aquilo que eu ainda não consigo, que eu sei que eu ainda não vou conseguir. Então, por exemplo, eu quero melhorar a minha expectativa, de ter expectativas, né? Então, é mesmo uma sugestão daquilo que a gente consegue fazer, dividir mesmo, escrever no papelzinho lá e colocar numa área da casa que você possa ver isso. Não vai pôr na gaveta e fechar, Não né, vai pôr na gente? gaveta e fechar, verdade. E às vezes até como impulso da semana, né? Também é uma boa. A gente ter uma motivação durante essa semana, né? Então, o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer, que eu sei que eu posso fazer, e aquilo que eu ainda preciso melhorar. Então, divide lá e faz, que eu também vou fazer, que eu preciso mudar, me educar nisso. A minha boa nova desta semana será um filme, na verdade uma animação, né, um longa-metragem, mas é de desenho, uma animação. Que tem na Netflix, então vai ser fácil de ver, gente, fácil de achar. Chama Sussurros do Coração. É uma animação de um estúdio japonês, chama Estúdio Ghibli, que talvez vocês tenham já visto algum desenho deles. O mais famoso é A Viagem de Chihiro, que inclusive ganhou o Oscar de melhor desenho, não sei qual ano aí, uns anos pra trás. Japonês só vi Dragon Ball. Japonês. Não, gente, mas vai mudar a cabeça de vocês em relação à animação japonesa. Não tem Não, eu luta. adoro, eu acho lindo os desenhos. Não, é muito bonita mesmo. É bem bonito desenhado, assim. Porque é diferente da Disney, né? Não vou dizer que nem é pior nem melhor, porque, gente, eu sou criada à base de Disney, então não tem nem como falar. É só uma proposta diferente, então não tem como comparar com Disney, entendeu? Sim. Mas é voltado mais pro público infantil, então não vai ter, sei lá, porrada pra dar porradaria e sangue, etc. Não é esse o propósito, né? É uma história bem simples até, assim, acho que é por isso que eu gostei muito, eu vi essa semana e
Sabe quando, tipo, meio que relaxou de tudo isso, dessa história de corona, eu meio que esqueci, não era uma trama complicada, era uma trama de boa e era fofo ao mesmo tempo, tem música, vocês duas que gostam de música, só que não é musical, tipo, os personagens vão ficar cantando sobre, eu quero comer batata agora, não é musical, tem música, mas não é musical, música normal, assim, eventualmente, né? Inclusive é uma música bem conhecida, mas não vou falar agora, porque para não dar spoiler, mas se você começar a ver nos 2 primeiros minutos de filme, já começa a tocar, e é uma música que se repete ao longo do filme. Uma música até bem conhecida. E é fofo, assim, é uma trama simples, como disse, simplória, de uma menina que ela percebe que todos os livros que ela pega na biblioteca têm o nome de um mesmo menino que pegou antes. E ela fica intrigada com essa história. Então, basicamente é isso. Legal. Como que é? Fala de novo o nome. O nome é Sussurros do Coração. Joga lá na Netflix que tem. E indico também outros se vocês quiserem ver do Estúdio Ghibli, hoje, que é desse mesmo estúdio Ghibli. Tem uns outros muito legais, mas eu vou sugerir hoje esse aí que eu achei muito fofo e eu não conhecia. Estamos quase chegando ao fim, mas antes gostaria que a Alex nos contasse quais são os nossos contatinhos. Alex, parece que tem novidade chegando aí, é verdade? Sim, nós vamos fazer um sorteio. Mais os detalhes depois vocês olhem lá no nosso Instagram, que é @leigapartilha. Também estará no Facebook, mas o sorteio vai ser pelo Instagram, tá? O Facebook também, Leiga Partilha, junto ou separado. E você pode também deixar o seu e-mail com seus comentários, sugestões, críticas. É leigapartilha@gmail.com. E de novo, eu peço para você que chegou até aqui, que gostou, que foi algo bom para você, que compartilhe com um amigo, com um familiar, com alguém que a gente não tem alcance. Não relaxa, eu sei que às vezes dá uma vontade de parar de fazer as coisas, inclusive com relação, né? Eu sei que ninguém gosta de ficar ouvindo sobre a pandemia, mas às vezes a gente acha que tá tudo bem já e acabou, então não vamos relaxar. Também não vamos fazer isso com Leiga, vocês são nossos colegas, amigos, familiares que nos amam tanto, então vamos ajudar o Leiga Partilha. Beijo. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Não é uma, né, a gente tem episódios aí de em torno de 50 minutos, né, a semana inteira aí, pega um tempinho aí pra escutar. Coloca aí na hora que tiver. Põe no banho, sei lá. Na hora do banho, na hora... água, mas enfim. Colocar. Não, mas daí sai do banho, No daí seu vai pra momento, troca de roupa. antes de dormir, gente, às vezes, a minha voz dá um soninho legal. Vou fazer um mantra para vocês. Então, Mari, onde podemos ser ouvidas? Onde nossos coleguinhas podem divulgar nosso trabalho para os demais, a quem não temos alcance, como bem lembrou a Let's? Isso mesmo, a Let's falou muito bem. Divulgue, compartilhe, né? Nós estamos disponíveis, o podcast está disponível no Anchor, no YouTube e no Spotify, então são plataformas que estão no nosso dia a dia, a gente tem de fácil acesso no celular, e também lembrar isso, né? Se foi bom para mim, pode ser legal para mais alguém, né? Para outra pessoa que eu conheça, e para outra pessoa que talvez eu esteja precisando, não importa. Compartilha, né? Manda para os seus colegas, para famílias e tudo mais. Vamos compartilhar o Leiga Partilha. Então, nós estamos disponíveis nas plataformas do Anchor, YouTube e Spotify. Escutem lá e compartilhem. Isso mesmo. Agora sim chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter estado conosco até agora. Lembrando a vocês que a gente gosta muito de fazer isso, então nos ajude. Isso mesmo. Se deixasse, eu falava, Mike, olha, minha boca tá até, sabe assim, seca. Agora podemos dar aquele tchau coletivo? Vamos lá. Então, em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!